A palavra de Deus diz, lá no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 12, diz que devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe para que os nossos dias sejam prolongados na terra. Isso é mandamento. Deus ensina o seu povo dessa maneira, que os nossos pais, nosso pai, nossa mãe, que eles devem ser respeitados, amados e honrados, para que assim o Senhor nos olhe, nos veja, nos ame, cuide e possa prolongar os nossos dias aqui na terra. Esse é o nosso tema de hoje e eu te convido a ficar conosco nesse nosso Metanoia de hoje. Seja bem-vindo! Graça e paz, meus amados, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um programa Metanoia. E hoje estamos aqui com a nossa irmã Shirley Martins e ela vai contar aquilo que Deus fez na vida dela. Você vai conhecer o testemunho dela e eu creio que vai edificar muito a tua vida. Então já te dou uma dica.com, não saia daí, fica conosco que você possa ser edificado com mais um programa Metanoia na sua vida, amém? Graça e paz, Shirley, seja bem-vindo ao nosso programa, fique à vontade para falar com os nossos irmãos. É um prazer estar aqui, graça e paz, irmãos. Fica conosco, você vai ser edificado grandemente. Amém, Shirley. Shirley, você já conhece o nosso canal, a Shirley já nos acompanha, já está inscrita aqui no YouTube. Sim. E aí eu quero saber do pessoal que está ali, ó. Será que o pessoal está nos acompanhando? Você está nos acompanhando aqui no YouTube? Já está inscrito no nosso canal? Já acionou o sininho de notificação? Então eu quero te fazer um convite, ó, assim como a Shirley está aqui com a gente hoje, mas a Shirley, ó, nos acompanha aqui, sempre compartilha, divulga, está sendo canal de bênção, então eu quero te convidar também a ser canal de bênção na vida de alguém, se inscrevendo aqui no nosso canal, acionando aqui o nosso sininho de notificação. Quero te convidar a fazer parte aí da família Metanoia, também lá no Instagram, no Facebook, canal ID, tá todo mundo junto, todo mundo misturado. Então você pode estar nos seguindo nas redes sociais, pode estar fazendo parte do nosso grupo no WhatsApp também. Todas as informações você vai encontrar aqui na descrição abaixo, aqui no vídeo. E você pode então estar semeando no reino através do nosso canal. Se você tiver o interesse, por exemplo, de nos apoiar, tem também aqui ó, o endereço do nosso site, apoia-se. Se for aí do teu coração, se Deus tocar no teu coração, se você quiser nos apoiar de alguma maneira, venha, seja bem-vindo. Aceitamos aí de todo o coração, amém, amados? Shirley, grandes coisas fez o Senhor, não é verdade? Bastante, Rô. Principalmente aqui na Filadélfia. Amém. Você já vem de um berço evangélico, sim, né, Shirley? Nos conta aí como que foi aí essa trajetória nesse tempo. Sim, Rô. Eu nasci num lar evangélico, porém na minha adolescência eu me afastei da presença do Senhor e fui para o mundo. Nesse período eu fui tomada por uma rebeldia muito grande, onde havia muita desavença entre eu e os meus pais. E quando foi no meados de 91, o Senhor recolheu a minha mãe. E a rebeldia era tão grande que eu não aceitava o falecimento da minha mãe. E eu entrei em pavor, em pânico e tentei até um suicídio por conta do falecimento dela. Mas o Senhor não permitiu, porque Deus tinha um propósito na minha vida, né? E com o decorrer dos anos eu vim a me reconciliar com o Senhor. Glória a Deus. Porém, ficou os resquícios, né? Desse tempo, né? Desse tempo, fora da presença do Senhor, rebelde. Mas o Senhor começou a tratar comigo, mas ficou o meu pai vivo. E com ele eu tive bastante problemas, né? Problemas de relacionamento, pai, filha, filho e pai. E você já tinha perdido a sua mãe, da Sim. qual não deu tempo de corrigir esses problemas, né, Shirley? Não deu, Rô. E isso dói, machucou bastante. E quando eu cheguei na Filadélfia, logo de início eu fui fazer a escada da fé. E eu me lembro que numa das ministrações na Escada da Fé... A Escada da Fé, que é um processo que nós fazemos de libertação, sim, na verdade, né?
Foi na Escada da Fé, numa ministração, que eu descobri que haviam resquícios de mágoa e ressentimento no meu coração. Coisas guardadas. Guardadas por conta do tratamento que havia do meu pai comigo, porque a gente não se entendia. Ele foi um pai ausente na minha vida e sempre ele me atacava com muitas palavras, me atacava com críticas, e ele não me aceitava, e era assim um relacionamento muito difícil. Você se sentia rejeitada, Shirley? Me sentia, bastante. Porque ele sempre foi ausente, né? Desde do momento que eu estava sendo gerada até a fase adulta, ele sempre foi ausente. E não ajudava em nada. Então, para mim, era um pai ali, mas ao mesmo tempo ausente. Então existia o vazio. Sim. E esse era um vazio pior, porque era a ausência de um pai presente. E quando eu estava sendo ministrada, entrou o processo também de ser ministrada com relação à minha mãe, porque eles detectaram a ausência dela e a falta de oportunidade de ter liberado perdão para ela. Eu não pude falar o quanto eu amava. E aí eu fui ministrada tanto para o lado materno como o paterno. E no decorrer da ministração foi quando eu fui informada que eu precisava liberar perdão. E isso foi o ápice dos ápices do tratar de Deus entre eu e o meu pai. Porque perdoar é escolha, né, Shirley? Exatamente. Precisamos escolher perdoar. Sim. Porque na maioria das vezes a gente não quer perdoar. Exatamente, Rô. O perdão era importante para que houvesse um conserto entre eu e o meu pai. E eu que desejava esse conserto. Eu queria de todo o coração estar bem com meu pai. Eu não suportava mais viver naquela condição. Eu vindo na igreja e tendo problema com meu pai dentro de casa. E aí entra com tudo o Êxodo 20:12 que eu falei na abertura do programa. A necessidade que você sentia de honrar o seu pai, né, Shirley? Sim. E com o decorrer dos dias ainda houve situações difíceis entre eu e ele. E eu me lembro que ocorreu uma situação muito agravante em casa. Foi quando eu cheguei muito chorosa na igreja e procurei a pastora Gi. Eu falei: pastora, aconteceu isso, isso, isso. No ato ela falou: Shirley, ainda que você não tenha feito nada para o seu pai, você precisa liberar perdão para ele. E isso veio assim de uma forma tão profunda no meu coração que eu não esperei muito não. Naquela noite eu não falei com ele, mas no dia seguinte eu preparei o almoço para ele, e quando ele estava caminhando para ir almoçar, eu coloquei a mão no ombro dele e falei: pai, eu não sei o que eu fiz, seja o que for que eu tenha feito, eu peço perdão em nome de Jesus. Eu falei assim: não está certo nós vivermos juntos aqui e o Senhor de cara feia comigo e eu sem entender. Aí foi quando ele compartilhou comigo o que tinha acontecido, e foi assim uma coisa muito pequena, muito boba. Eu fui fazer irrelevante, eu fui fazer fritar um ovo para ele, e tinha colocado um pouquinho de sal a mais. Meu Deus. E foi um motivo para ele ter ficado com raiva de mim. E aí foi quando eu falei: pai, então me perdoa, isso não vai mais acontecer. E aí, à medida que eu fui liberando o perdão, mesmo eu não fazendo nada, eu pude perceber as brechas sendo fechadas, porque o inimigo ele tinha acesso em algumas brechas, né? E causava intriga, discussão entre eu Crescia, né? Crescia. A situação que era algo tão pequeno se tornava uma coisa... Uma bola de neve. E aí eu percebi que as brechas foram sendo fechadas, e com o decorrer dos dias eu comecei a perceber o meu pai me tratando melhor. Mudando. Foi quando eu jogava um beijo pra ele, ele pegava e jogava outro beijo. Quantos anos tinha seu pai nessa fase? 80. 80 anos. 80 anos. E foi uma nova história, Foi assim, em curto tempo, porque Deus, ele foi restaurando tudo já próximo de ele falecer.
não houve muito tempo para eu poder aproveitar esse momento de restauração. Então eu fui aproveitando esses últimos dias da melhor forma possível. Você descobriu um pai que você não teve a vida inteira, Sim. Shirley. E assim, a situação que mais marcou foi quando ele tinha que resolver um assunto financeiro no banco e eu dei uma sugestão para ele. Eu falei, pai, transfere esse investimento para o meu nome, porque aí eu vou poder manusear esse investimento e o senhor vai ter acesso a esse dinheiro, porque até então estava numa aplicação que ele não podia mexer. E ele acabou ficando desgostoso, porque ele imaginava que era um valor maior de rendimento e não foi. E ele ficou decepcionado. E quando nós estávamos no banco, ele olhou para mim e ele falou, Shirley, eu estou dando esse investimento para você. Naquele momento eu não sabia se eu ria, se eu chorava, eu fiquei sem chão. A filha rejeitada. Rejeitada, que nunca teve uma ajuda do pai, porque o meu pai nunca foi de me ajudar em nada. Ele não tinha o hábito de chegar para mim e perguntar, Shirley, você está precisando de alguma coisa? Você precisa de um dinheiro para comprar um calçado, uma calça? Não. Pelo contrário, ele não ajudava mesmo, e ele fechava a mão e falava que se eu quisesse, eu tinha que trabalhar, eu tinha que me virar. E quando ele falou que aquele investimento era meu, que ele estava me dando de presente, eu falei, Senhor, eu não sou merecedora disso. Essa glória é para ti, não é minha. E aí, quando passou alguns dias, o meu pai veio se acidentar. Ele subiu em cima da casa num domingo. Acidente doméstico. Um acidente doméstico. Foi exatamente no momento que eu e o meu irmão Herbert estávamos aqui no culto. E ele caiu da caixa d'água e ali ele veio até a igreja para pedir ajuda. E eu fiquei surpresa, porque ele podia ter ido direto para o pronto-socorro. E ele não quis ir, ele queria a minha presença. Ele falou que ele só ia se fosse comigo no pronto-socorro. E ali ele foi socorrido, tudo. Infelizmente não houve um socorro como deveria, por causa das condições do pronto-socorro. Não tinha medicação, o médico ainda tirou um sarro da cara dele, falando que ele queria dar um de menino. E mandou ir para casa. Passado alguns dias, a perna dele começou a inflamar. Foi quando eu e o meu irmão tomamos a decisão de levar ele no HC. E de lá nós deslocamos e viemos para o AME da Vila Piauí. Aí lá ele foi socorrido por uma médica muito boa. E a médica detectou uma mancha no pulmão dele. E ela, a princípio, ela falou, olha, ele pode ser que ele esteja com uma pneumonia. Mas vocês precisam correr, porque ele está com a arritmia acelerada. Está com a pressão muito alta e ele precisa de socorro. E aí começou um outro processo, E quando nós chegamos lá no hospital de Goiabeiras, foi quando nós descobrimos que ele havia fraturado 3 costelas. A situação foi piorando, nesse processo de enfermidade a situação foi se agravando, e você presente, porque foi assim, quando meu pai se acidentou, ele perdeu toda a mobilização do braço direito. E ele não conseguia erguer mais o braço. Então eu preparava o café dele, preparava o almoço, o café da tarde, a janta, colocava o suco no copo para ele. Olha só a grandeza do trabalhar de Deus, né? Deus preparou uma situação toda lá atrás, sim, onde houve o perdão entre vocês. Por quê? Porque lá na frente, olha o que acontece. Você precisaria estar ali para cuidar dele. Como que você iria cuidar dele se você não tivesse com o coração tratado, sim, curado, ele da mesma maneira? Sim. E mesmo naquele momento tão difícil, mas vocês estavam juntos. Sim, e ele precisou muito de mim nesses 35 dias. Quando foi no final de setembro, houve uma situação ali em casa, um vazamento de água, e teve uma pessoa que se prontificou em ajudar. Só que ele queria ajudar da maneira dele. E pediu para comprar um material, e no dia que era para fazer o serviço, ele disse que estava faltando um material. E eu disse para ele que eu não tinha como arrumar a condução, porque a gente estava sem carro, e eu precisava que ele voltasse no outro dia para ir comprar o material.
No outro dia que ele foi, que foi na quinta-feira já, no dia que meu pai passou mal, essa pessoa se negou a fazer o que eu estava pedindo. E o meu pai ficou muito nervoso. Ele ficou nervoso, ele falou, olha, eu pago, se tiver que pagar outro valor além do serviço, eu pago. E a pessoa, não, eu não vou, e o meu pai ficou muito nervoso. Eu falei, olha, o senhor deixou o meu pai muito nervoso, ele não podia ficar nesse nervoso, ele tem problema de coração. Isso acabou agravando. Se agravou mais ainda, Rô, porque quando eu dispensei o senhor, o meu pai foi ao banheiro e quando ele saiu do banheiro ele falou que estava se sentindo mal. E eu falei, pai, então sobe, vai deitar um pouquinho e fica com a porta aberta. Se o senhor piorar, o senhor me chama. E foi muito rápido, Rô, em questão de 15 minutos. 15 minutos ele me chamou, ele falou, Shirley, vem aqui. E quando eu subi, Rô, o meu pai estava totalmente molhado de tanto que ele tinha suado. E ele falou, foi a única palavra que ele disse, ele falou, me leva para o hospital, eu não estou passando bem. E ali eu fiquei numa agonia, Rô, porque o meu irmão tinha acabado de sair de casa para ir buscar o carro. A gente não tinha carro naquele momento, o carro estava com ele, o nosso carro estava com ele. E eu liguei, eu não sabia se eu ligava para o SAMU, se eu ligava para o meu irmão. Eu falei, Senhor, me ajuda, porque eu preciso pensar rápido. Em questão de minutos, Deus me tocou e falou, liga para o Washington. A princípio foi constatada uma pneumonia, porque quando ele deu a entrada, ele estava com uma coriza muito grande. A pressão estava altíssima, o batimento cardíaco acelerado, a arritmia totalmente acelerada. E aí ele foi medicado. Visita! Veio gravar uma visita, vai gravar conosco. E aí depois de 1 hora, ao invés de ele melhorar, ele piorou. E quando ele foi fazer a tomografia, constou o sangue no pulmão. E os médicos já de imediato avisaram que ele não podia voltar para o pronto-socorro. Eu aproveitei esse momento para orar com meu pai. Eu aproveitei aqueles minutos para abraçar, eu coloquei a mão no braço, na cabeça do meu pai e falei, pai, eu te amo muito, eu te amo muito. Ali eu vi a expressão dele, o nariz dele ficou bem vermelho e as lágrimas brotaram nos olhos dele, porque eu acredito que ele não esperava que eu fosse dizer o quanto eu amava naquele momento. Você quis aproveitar para fazer aquilo que você não fez com sua mãe, por exemplo, Shirley? Foi, também. Foi. Quando eu cheguei às 8h30, por volta de 8h30, 9 horas, que eu entrei no quarto, meu pai não estava mais daquela forma como eu tinha deixado ele à tarde. E eu fiquei espantada, porque ele já estava agitado, ele estava suando muito. Já tinha piorado novamente. Piorado novamente, e o meu irmão avisou, ele falou, Shirley, o pai não está bem. E aí eu fiquei a madrugada toda com ele, e aí eu comecei, assim, falar um pouquinho, aos pouquinhos com ele, fiz algumas perguntas, ele já quase não estava mais falando, a mente dele já estava bem confusa, porque teve alguns momentos que ele pediu para mim descer e fechar o carro, e eu falei, pai, nós não estamos em casa, nós estamos no hospital. Mas ali eu aproveitei todo aquele momento da madrugada, à noite, à madrugada, para fazer tudo que eu não tinha feito quando criança, Rô. Eu lembro que eu peguei na mão dele e ele apertava a minha mão, porque ele sentia a minha quentura. Aí eu falava, pai, só tá sentindo a minha mão quente? Ele fazia assim com a cabeça. Mas eu comecei a me sentir como uma menina. Aí teve um momento que eu olhei... Aquilo que você não viveu na infância. Foi, segurar na mão dele. Aí teve um momento que eu olhei pro rosto dele e eu falei, pai, o senhor tem um buraquinho, não sei o quê. E eu nunca tinha percebido isso, amor. Eu falei, o senhor tem um buraco no queixo. Nesses momentos eu me senti como se fosse eu, na infância, vivendo tudo aquilo que eu não tinha vivido com ele. Aí ele falou, eu quero escovar os dentes. Esse foi o ápice do tratar de Deus na minha vida, Rô. Eu falei, tá bom, pai. E ele escovou. Ele falou, olha, tem sujeira ainda. Aí o que eu fiz? Eu esperei ele terminar de escovar os dentes. Quando ele falou, terminei, eu falei, pai, ainda tem sujeira? Ele falou, tem. Eu falei assim, tira suas pontes e coloca aqui na minha mão. Rô,
eu tinha nojo do meu pai, porque ele não era uma pessoa muito higiênica. E quando eu via algumas coisas nele, eu sentia nojo. E ali eu estendi a minha mão para que ele colocasse as pontes nas minhas mãos. E quando ele colocou, eu falei: Senhor, se dependesse de mim, eu jamais faria isso. Mas eu ergui a mão e falei: Senhor, eu estou fazendo por causa do Senhor e por amor ao meu pai. E eu dei as costas e comecei a chorar, porque ali eu estava honrando a Deus e honrando o meu pai. Aí eu falei: Pai, agora está tudo tranquilinho, tomado banho, escovou os dentes. Aí na madrugada começou aquele processo de agonia nele. Ali já, dali em diante já estava terminando o tempo. Aí foi quando ele falou assim: olha, ele está tendo uma hipotermia e ele está com falta de ar. E aí ele pegou o médico e me chamou de lado. Ele falou assim: olha, nós detectamos uma mancha no pulmão dele, mas nós não conseguimos entender que mancha é essa. Nós podemos fazer uma nova tomografia? Eu falei: sim. Ele falou assim: então no decorrer do dia a gente vai pegar ele, vai remover ele lá para a sala do raio-x para fazer um novo raio-x para detectar. E aí deu a hora do Herbert trocar comigo, e eu não podia mais continuar ali no quarto e desci. E eu falei para o meu pai: pai, à noite eu volto para cuidar do senhor. Ele não olhou para mim, ele ficou com os olhos abaixados. E aquilo me incomodou. Eu falei: meu Deus. E eu já sabendo que o quadro estava piorando, né? Quando eu cheguei na portaria, me deu uma crise de choro tão grande e uma vontade muito profunda de voltar e ficar com ele ali no quarto. Mas eu não podia, porque eu já tinha dado baixa na portaria. Ele já sabia que tinha outra pessoa no lugar. E eu tive que ir embora. E aí a última palavra dele com a minha irmã foi: por favor, não conte para o Washington que eu dei aquele dinheiro para Shirley, o investimento para Shirley. Eu quero que vocês guardem em segredo. E a minha irmã, com muita dificuldade, conseguiu, porque ele estava falando muito baixinho. E ali ela voltou toda agoniada. Ela falou: Shirley, o pai não está bem, o pai piorou. E ela chegou com essa má notícia. Aí quando foi por volta de 6h30, eu falei: olha, vocês ficam aí que eu vou tomar um banho e vou correr para o hospital, que eu preciso ficar lá com o pai e o Herbert vem embora. Só que não deu tempo. 7 horas, 5 para 7, o Herbert ligou. E a minha irmã, eu estava no chuveiro e a minha irmã me atendeu o meu celular. Aí quando eu saí, eu perguntei: quem que foi? Ela falou: Shirley, o Herbert mandou avisar que não é para ir para o hospital. O pai está tendo uma convulsão e uma parada cardiorrespiratória, e os médicos estão no quarto tentando reanimar ele. Eu entrei em desespero, Rô. Eu entrei num desespero, eu entrei no quarto. A única palavra que eu lembrei de gritar naquele momento foi Jesus. Foi quando a minha irmã e o meu cunhado saíram correndo para ver o que tinha acontecido, mas foi o desespero. O desespero, porque eu sabia que naquele momento o meu pai estava partindo. E aí a minha irmã: Shirley, fica calma, não adianta se apavorar. Eu falei: não, eu queria estar com o pai. Eu falei: não era para mim estar aqui em casa, eu queria estar com ele. Queria estar com ele até o último segundo. Até o último instante, mas Deus não permitiu. Porque aí o meu irmão desligou e não ligava mais. E você ficou sem notícias nenhuma? Sem notícia nenhuma, das 7 horas até as 10h30 da noite. E aí o presbítero foi, orou, e ainda Deus mostrou para ele que os anjos do Senhor estavam acampados ao redor do meu pai. Isso tranquilizou. E aí 10h30 o meu irmão chegou. Aí chegou os 2 irmãos, né? O meu irmão que estava com o meu pai e o meu outro irmão que tinha ido de carro. E aí o meu irmão falou: olha, fique em paz, porque ele foi restabelecido. Nós chamamos ele pelo nome, ele respondeu que ele estava ouvindo, só que ele desceu para a emergência, porque o quadro dele se agravou e ele começou a vomitar sujeiras que estavam no intestino. E o médico avisou que foi bom ter acontecido isso, porque se tivesse ido para o pulmão, ele teria morrido com morte súbita, né? Não teria suportado. 2h30 da madrugada o telefone toca.
A enfermeira, quem está falando? Eu falei, meu nome, Shirley. Ela falou, o que você é do seu Adão? Eu falei, sou filha. Aí ela falou assim, olha, por gentileza, vocês podem comparecer aqui no hospital com o RG dele? Eu falei, sim, estamos indo agora. Na minha cabecinha, eu imaginei que o hospital estava chamando para fazer uma remoção, para poder fazer uns exames mais específicos. Não passou na minha mente naquele momento que era o óbito. A minha esperança era chegar lá, o RG... Vai ser outra coisa, menos isso. E nós chegamos lá, uma coisa muito... A coisa mais ruim do mundo é chegar numa madrugada no hospital. Tava um breu. É como se eu tivesse colocado os meus pés no próprio inferno. Porque foi essa sensação que eu senti ali. Aquele vazio, aquele deserto, aquele clima horroroso. E ninguém falava com a gente, ninguém falava como que o meu pai estava. Aí quando eu cheguei na frente da porta da emergência, eu comecei a olhar pelo vão, eu não conseguia ver o meu pai. E eu falei pro meu irmão, eu não tô vendo o pai aqui. Demorou um pouquinho para virem falar com a gente. Aí quando a médica veio, ela veio acompanhada com a enfermeira. Aí ela falou assim, olha, por conta da arritmia não tratada, ele teve uma parada, uma trombocoronária, uma trombose coronária. Dessa trombose, os coágulos se espalharam pelo corpo dele e aonde chegou os coágulos foi ocasionando a morte interna. Pulmão, intestino. Na hora eu não acreditei. E eu ainda questionei, eu falei, doutora, mas o tempo todo vocês focaram os olhos na fratura do meu pai. E vocês não voltaram os olhos para o coração dele nem para o pulmão. Você não queria aceitar a situação, não queria encontrar um culpado. Um culpado. E aí seu pai veio a óbito? Veio a óbito, mas Deus já tinha tratado o que já tinha tratado, porque vocês. Ali Deus já tinha restaurado a nossa amizade. E o ápice de tudo, de todo o tratar de Deus foi ali no cemitério. Eu lembro, Rô, que quando os coveiros estavam descendo o caixão dele na sepultura, eu estava segurando no braço do meu irmão e Deus trouxe uma frase que eu dizia sempre para o meu pai, não diretamente para ele, eu falava de forma indireta. Eu sempre falava, no momento de discussão, de discórdia com ele, eu falava, eu prefiro cuidar de Neil Anderson, que é o meu sobrinho, e tanto é que eu estava com ele ali, abraçada com ele naquele momento. Eu prefiro cuidar de Neil Anderson do que cuidar de um Adão. No meu coração eu jamais iria cuidar do meu pai como eu cuidei naqueles 35 dias. E quando eu falei, Senhor, me perdoa, eu declaro essa palavra, essa sentença está quebrada, não tem mais efeito. E ali entrou uma paz muito grande no meu coração. Aquilo que não foi feito durante anos, décadas, Deus fez ali naqueles 35 dias. Honra e perdão. Foi os dois pontos essenciais da nossa restauração, de pai, filha e filho e pai. Glória a Deus, né, Shirley? Assim, porque você perdeu o seu pai, né? Fisicamente, matéria, aqui, sim, né? Que faz parte do processo da vida. Mas hoje você tem essa paz, que você honrou, sim, que você cuidou, que você amou, que você perdoou. Sim. E depois que ele faleceu, aí sim Deus usou um vaso para falar que se eu tivesse ficado no hospital, eu não teria suportado aquele momento que ele teve aquela parada cardiorrespiratória. Não teria suportado. Aí foi quando eu entendi, eu falei, realmente, Senhor, se eu tivesse ali, eu não teria suportado. Eu queria ter ido junto, teria me dado um desespero muito grande, porque não é fácil. Deus cuida de todos os detalhes, exatamente, né? Sabe de todas as coisas. Às vezes nós não estamos presentes naquele momento e a gente não entende, mas depois a gente acaba entendendo. Sim. Glória a Deus pelo que Deus fez na vida de vocês. Graças a Deus. Tenho certeza que seu pai quando ele partiu, ele tinha no coração uma filha, né, que amou, que cuidou, e eu penso que ele ficou muito grato com isso.
Ficou, com certeza. Porque tudo que nós não vivemos há anos, nós vivemos ali naqueles 35 dias. Eu podendo cuidar dele de perto, poder falar o quanto eu amava. E você queria mais tempo? Fala sério. Queria. Na minha oração eu falava: Senhor, a tua palavra diz que eu e a minha casa nós serviríamos a ti. E o meu sonho era fazer culto doméstico, servir ao Senhor junto com meu pai. E eu comecei a questionar. Aí foi quando Deus usou uma pessoa da libertação para chegar para mim e falar: Shirley, a palavra do Senhor é eterna. Se você não viveu essa palavra aqui na terra, você vai viver lá na eternidade. Amém. Em nome de Jesus. Essa palavra trouxe paz ao meu coração. Eu falei: glória a Deus. Amém. E que seu testemunho sirva de lição para quem está nos assistindo, que tiver a oportunidade de aproveitar mais o tempo, né, com seus pais, seus avós, Sim. com as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que a gente possa cuidar, possa amar, entender que honrar os pais, não só os pais, mas o próximo, né, os nossos amigos, os nossos irmãos, e amar e perdoar, que isso vai nos trazer um bem maior, um benefício maior. Muitas vezes a gente está com a pessoa ali a vida inteira, como diz um ditado do mundo, que só dá valor depois que morre, depois que vai embora, né? E glória a Deus que Deus cuidou de você, cuidou dessa situação, que você pôde aproveitar. Sim. Aí um tempo que parece curto, que é de 35 dias, mas que eu creio que valeu a pena. Valeu. Por toda a vida dele. Valeu. Amém. E uma coisa que eu gostaria de deixar para os irmãos: enquanto tiver o seu pai e a sua mãe por perto, abrace. Amém. Abrace. Ame. Diga o quanto ama. Isso é importante. Amém. Porque eu vivi essa experiência nesses 35 dias. E como foi importante abraçar o meu pai enquanto ele estava vivo e dizer o quanto eu o amava. Glória a Deus. Amém. 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 Obrigada, Shirley. Amém. Agradeço você pela confiança de estar aqui conosco, contando Amém. a sua história. Amém? Que Deus abençoe você. Amém. Em nome de Jesus. Eu é que agradeço essa oportunidade, em nome de Jesus. E creio que vai abençoar muitas vidas. Eu também creio. Em nome de Jesus. Amém, amados? Que Deus abençoe você em nome de Jesus, que você possa ser muito abençoado e edificado com esse testemunho. E a gente se encontra no próximo Metanoia, se Deus quiser. Amém? Fiquem com Deus e até a próxima. Ai, Shirley.